Amém. O tema dessa manhã é transformados pela presença. Transformados pela presença de Deus. Irmãos, a gente tem muitas experiências de encontros, de tempo com a presença de Deus. Tempo que a gente ora, chora, tem visões, tem revelações. E cada vez do manifestar da presença de Deus é uma oportunidade para nós de nós sermos transformados. É uma grande oportunidade de nós sermos transformados. Porque muitas vezes a gente passa por todo esse movimento que é maravilhoso e delicioso, e depois a gente sai e continua com a mesma forma de ser, com o mesmo comportamento, com as mesmas dores, com as mesmas coisas. E aí a gente perde a grande oportunidade de ser transformado pela presença de Deus, de se abrir realmente para essa transformação, porque não existe encontro mais tremendo e maravilhoso do que o encontro com Ele. A gente vê na Bíblia várias pessoas que encontraram com Deus, encontraram com Jesus, o Deus encarnado, e essas pessoas, as que abriram o coração, as que quiseram, elas foram transformadas pelo Senhor. Vemos várias situações, a mulher samaritana, Zaqueu, o publicano, tantos. Mas nós vimos também o jovem rico, por exemplo, que ele teve uma grande oportunidade, quando ele pergunta para Jesus o que precisa para ser salvo. E o Senhor fala sobre os mandamentos, ele fala que cumpre os mandamentos, e o Senhor fala, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. E a Bíblia diz que ele, quando o Senhor faz para ele essa proposta, ele sai triste e vai embora. E o texto diz que quando Jesus olhou para ele, Jesus o amou. Amou. Aqui, quando a palavra diz que Jesus o amou naquela hora, quer trazer o sentido de que o Senhor, quando olhou para aquele moço, estava dando a oportunidade para ele ser um dos próximos dele. Então, possivelmente, aquele moço encontrou com a presença de Deus e ele perdeu, de quem sabe, de ser um dos 12. Jesus, quando olha para a gente, irmãos, ele olha com amor, visando a nossa transformação, querendo o nosso melhor, porque ele sabe que todos nós temos em nós o potencial para sermos uma tocha, uma lenha, para ser transformação na nossa vida, na nossa casa e na vida de outros. Então, nessa manhã, eu quero falar sobre alguém que conheceu a Deus, passou alguns anos para ele ter um encontro com Deus transformador. E esse é Jacó. E eu oro para que o Espírito Santo ministre os nossos corações através da vida de Jacó. Eu gosto muito dessa história. Uma vez também eu ouvi uma palavra do Douglas, algumas coisas eu trago aqui disso, que mexeu muito comigo. Então, eu estava lá preparando uma outra palavra para trazer essa manhã, na quinta-feira, mas quando foi anteontem, isso daqui queimou mais meu coração. Então, que Jesus fale conosco sobre essa transformação que a presença de Deus traz. Antes de entrar no texto, vamos falar um pouquinho quem é Jacó. Jacó, ele carrega na família dele uma grande promessa. Porque Deus chamou seu avô Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus faz que promessa para Abraão? De ti vai sair aí um povo. Você será abençoado, você vai ser pai de multidões, a sua descendência será numerosa. E Abraão tem a sua mulher estéril. Abraão vai ser pai de Isaac aos 100 anos. Porque quando Deus promete, Deus cumpre. O seu filho Isaac casa-se com Rebeca, que também é estéril. E eles oram a Deus. Ele ora a Deus para ter filhos. E ela engravida de gêmeos, Jacó e Esaú. E há, desde o ventre, uma promessa de que o menor, o maior serviria o menor. E assim acontece no nascimento, né? Jacó nasce agarrado no pé de Esaú. Então já havia uma promessa que Jacó seria aquele que ia propagar essa descendência de Abraão, Isaac e Jacó.
pelo certo, pela primogenitura, ser Abraão, Isaac e Esaú. Mas Deus faz do jeito que Ele quer. Então, é Abraão, Isaac e Jacó. Já havia uma promessa que de Jacó, essa promessa se estenderia. Tanto é que ele é o pai das 12 tribos de Israel. Agora, quando ele vai crescendo, ele vai agir várias vezes de forma errada para ter esse lugar. E aquilo que Deus prometeu para a gente, não tem como a gente dar um jeito, não precisa a gente dar um jeitinho. Não precisa a gente dar essa força, porque Deus vai fazer. Nós vemos na palavra, quando já são adultos, que Jacó tinha feito uma sopa de lentilhas, e Esaú quis essa sopa, esse caldo. Tempo bom, devia ser um inverno, será? E ele faz esse negócio. Tudo bem, eu te dou, desde que você me dê o direito de primogenitura. E ali Esaú abre mão. Coisas que Deus já tinha dado para ele, e ele vai negociando. E a gente sabe que mais tarde a mãe, vendo que o seu pai, Isaac, já está perto da morte, já está cego, ela vai também induzir esse filho a trapacear para receber a bênção do pai. Porque, no costume judeu, aquele que recebe a bênção e é o primogênito, essa bênção tem muito valor para propagar para as gerações. E o que acontece é que Esaú era ruivo, peludo, diferente de Jacó. E aí o pai fala para a mãe, fala para Esaú preparar uma comida para mim. E a chegada daquela comida seria quando ele ia receber a bênção do pai. Então, essa mãe fala para Jacó, pode deixar, eu vou preparar essa comida aqui, vamos pegar peles de animais, a gente coloca sobre você, e você vai entrar, e o seu pai vai pensar que é Esaú, e você vai receber essa bênção. Bênção que ele já tinha desde o ventre. E assim, o Jacó engana o seu próprio pai. Quando ele entra, o pai estranha um pouco ali a voz, e ele pergunta, quem é você? E ele vai falar, eu sou Esaú. Eu sou Esaú. E o pai, colocando a mão ali, sente o pelo, acha que é Esaú, e abençoa Jacó. E quando Jacó sai abençoado e Esaú chega atrasado porque o outro entrou na frente, ele fica sabendo o que aconteceu, o pai já abençoou Jacó. Ele entra lá, pede, pai, me abençoa, não tem como eu te abençoar, eu já abençoei o seu irmão. E um ódio entra no coração de Esaú, com justificativa até, e então ele coloca no seu coração, eu vou acabar com ele, vou matar o meu irmão. E é nesse tempo que Jacó foge, a mãe dele fala, foge, vai lá para a minha terra, para a terra dos meus parentes, procura lá o meu irmão Labão e viva lá. Então, quando o Jacó está indo para Padã Arã, Deus até aparece para ele em Betel. Ele vê uma escada, ele vê anjos que sobem e descem. E Deus ali reafirma a promessa que tem para ele. A misericórdia de Deus é muito louca, né? A misericórdia de Deus é muito louca. E o Senhor reafirma a promessa que tem para ele, e ele vai para lá, e ele chega lá, ele se apaixona pela filha do Labão, que é a Raquel, e ele se propõe a trabalhar 7 anos para casar-se com Raquel. E quando ele trabalha os 7 anos, na noite do casamento, o Labão, que é um safadão, ele dá a filha mais velha. Ele dá a filha mais velha para Isaac. E quando Isaac viu ali no escuro, quando viu, foi. Não era Raquel, era Lia. E o povo disse que acho que a Lia era meio feinha, né? Que a Bíblia só fala que ela era formosa aos olhos. E aí ele vai queixar-se. E o Labão, que é muito espertão, falou, então você vai trabalhar mais 7 anos para ter Raquel. Mas mesmo assim libera Raquel. E ele começa ali a ser enganado por esse Labão. Aquilo que ele enganou, ele continua agora a ser enganado. De alguma forma Deus está tratando, de alguma forma Deus está ensinando Jacó.
E pela misericórdia, Deus vai fazendo Jacó prosperar. É assim que Deus vai tratando a gente, né? Morde a sopra. Não, ele ensina na carne, ele tem misericórdia, manda uma chuva, e ele vai ensinando. Aí chegou um tempo que Labão e os seus filhos já estão ressabiados com Jacó, porque ele está prosperando muito. E é nessa hora que Deus aparece a Jacó e diz: Jacó, é hora de voltar. E é aqui que nós vamos meditar, nessa volta de Jacó, nesse retorno de Jacó. O que vai acontecer quando ele vai voltar? Porque quando Deus fala: Jacó, é hora de voltar, o que acontece? Como que eu vou voltar para lá? Eu sou ameaçado de morte. Então, agora ele é próspero, ele tem 2 esposas, ele tem muitos filhos, mas voltar para lá significa morrer. Mas o que Deus está chamando ele de volta, porque ainda que ele tenha tido encontros com Deus, sonhos com Deus, o Senhor está trazendo, porque agora é um tempo de uma transformação completa. É um tempo de um trabalhar muito mais poderoso. E Jacó, quando achou que tudo que ele tinha que fazer era acertar contas com seu irmão, e ele precisava, mas era muito mais do que isso. Ele precisava se resolver com Deus. Porque, irmãos, muitas vezes a gente não entende, não percebe no nosso inconsciente, não percebe no nosso dia a dia, não percebe naquilo que vai acontecendo com as nossas vidas, que às vezes a gente acha que tem problemas com as pessoas. E, na realidade, isso demonstra que nós temos um problema com Deus. Nós temos problemas com muitas coisas na vida e tudo volta para Deus. Ele precisava ter um encontro poderoso e marcante com Deus para mudar toda a história da sua vida. E eu creio, irmãos, que é isso que o Senhor tem para nós nessa manhã, uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de cura, uma oportunidade de realmente viver um novo tempo em Deus. Porque não adianta a gente ficar pregando e dizendo para vocês e para nós mesmos como tem que ser o nosso comportamento, se a gente não mudar a raiz. Tem que ser de dentro para fora. Porque Deus não é aquele que gosta de comportamento simplesmente porque Ele conhece o nosso interior, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe quem nós somos. Então nós podemos fazer tudo certinho. Aparentemente, só Ele sabe, às vezes nem a gente tem noção do que está lá dentro que precisa curar. E eu oro para que o Espírito Santo comece a trabalhar hoje nos nossos corações, de dentro para fora, para a gente sair daqui e resolver o que a gente tem que resolver, seja com o nosso irmão, com a nossa família, seja com a gente mesmo, e resolver acima de tudo o que nós temos com o próprio Deus. Amém? Então, em primeiro lugar, em primeiro ponto, eu queria falar que a obediência, ela abre as portas da transformação. Eu queria pedir para vocês abrirem em Gênesis 31, 3. A obediência, irmãos, ela começa a abrir as portas para nós sermos transformados. Gênesis 31, 3. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Volte para a terra dos seus pais, para a sua parentela, e eu estarei com vocês. Tem certeza, Senhor, que eu tenho que voltar? Eu já estou tão próspero aqui, já estou tão acostumado nesse lugar, já tinha vivido aí aproximadamente 20 anos. Irmãos, prosperidade não é sinônimo de que está tudo bem no nosso relacionamento com Deus. Tem muita gente que se engana. Não, mas eu estou trabalhando, estou ganhando bem, estou vendendo bastante. Minhas contas estão pagas, minha família está em ordem. Creio que eu estou muito bem com Deus. Não tem muito a ver, irmãos. Deus derrama suas bênçãos sobre justos e injustos. O sol nasce para o justo e para o ímpio. Então, a gente não pode definir a nossa vida por aquilo que está acontecendo de bom. Porque Jacó estava tudo bem com ele. Estava tudo correndo muito bem. Só que agora Deus fala com ele de novo, e Deus agora fala
mais uma vez em sonho. Você precisa voltar, Jacó. E Jacó pensa, eu tenho que voltar, eu tenho que resolver o que ficou lá atrás. Eu tenho que ver o que ficou lá atrás. E o Espírito Santo, irmãos, quer nos levar hoje a olhar um pouco para trás, a entender um pouco das coisas, a resolver o que ficou lá atrás. Amém? E a obediência começa na transformação. A transformação começa quando a gente começa a obedecer. Ele podia recusar, não, eu não vou. Aqui eu tenho segurança, aqui eu tenho prosperidade, eu voltar vai ser risco de morte. E quantas vezes o Senhor não pede coisas para a gente, coisas difíceis, e a gente tem dificuldade. Há muitos anos atrás, eu precisei voltar a Ourinhos. Ourinhos foi uma cidade muito difícil para mim. Foi a cidade onde a minha família acabou, foi uma cidade que eu sofri muitos traumas, eu odiava ir para lá. Mas já faz muito tempo isso que o Senhor falou assim, você vai ter que voltar para lá. Não. E aí eu lembro que, na época, uma irmã do Rio de Janeiro, que mal me conhecia, ela me mandou uma palavra dizendo assim, quando Pedro negou Jesus, ele estava diante de um fogareiro aceso, de uma fogueira. E lá, depois da ressurreição, quando Jesus vai perguntar para ele, tu me amas? Tu me amas? É justamente de frente de uma fogueira. Ela falou assim, às vezes a gente tem que voltar naquele lugar da dor, para que o Senhor possa nos curar. E é assim que Deus faz. É muito louco o que Deus faz. Eu voltei, acho que eu morei lá, não sei se foi um ano e pouco, até que o Senhor foi limpando, aí Ele deixou voltar. Obedecer. Obedecer. Às vezes a gente foge de coisas difíceis, mas nós precisamos obedecer. Segundo lugar, nós precisamos ficar sós com Deus. E eu quero agora abrir Gênesis 32, nós vamos ler do Gênesis 32, nós vamos ler a partir do 22. Amém? Deixa eu ver se é isso mesmo. Bom, Jacó obedeceu e Jacó está para voltar. Só aqui dando mais um pano de fundo. Jacó está para voltar e ele está com medo de ser morto. Então, o que ele faz? Ele já prepara um presente enorme para o Esaú. Ele manda os servos dele na frente para ir amaciar o coração de Esaú. Para dar todo aquele presente, né, para ver se vai dar tudo certo. E quando eles vão, e Jacó toma conhecimento de que Esaú está vindo. Imagina, lascou, não vou precisar nem chegar lá para morrer, vou morrer no meio do caminho mesmo. E ele manda presentes para o seu irmão, ele está tentando preparar, ele tem muito medo de chegar onde está Esaú. E aqui no versículo 22, então vai dizer o seguinte. Vou ler a partir do 19 do 31. Jacó ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos. É assim que vocês devem falar com Esaú quando encontrar-se com ele. Também dirão, eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim, eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois eu o verei pessoalmente e talvez ele me dê uma boa acolhida. Assim mandou presentes à sua frente, ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. 22. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, e seus 11 filhos, e o transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. E Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Depois a gente vai lendo.
ele passa tudo. O Val do Jaboque é como se fosse o Jaboque é um rio, é um lugar mais baixinho. Ele passa todos na frente e ele fica ali, sozinho. E aqui o Senhor quer ministrar com a gente a importância do nosso a sós com Deus. O tempo do a sós com Deus, irmãos, pode ser um tempo transformador, pode ser um tempo curador. Muitas vezes a gente utiliza o a sós com Deus como meu devocional diário, e é muito bom fazer um devocional diário, mas a gente corre muito risco de nosso devocional diário se tornar mais um tempo religioso do que um tempo de qualidade com Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração e dizer, Senhor, hoje eu estou aqui, o que o Senhor quer da minha vida, o que o Senhor tem para mim hoje, o que o Senhor requer de mim hoje, o que o Senhor tem para me curar hoje. Senhor, eu estou aqui na Tua presença. Irmãos, mas como é difícil nós encontrarmos um a sós com Deus, senão a hora que a gente reserva para o nosso devocional. E eu quero que fique bem claro, não tem nada contra o devocional, mas eu preciso colocar talvez até um nome diferente. Agora não é só o meu devocional, agora é o meu a sós com Deus. Agora é a conversa com o meu amigo. Agora é a conversa com o meu pai, que talvez você vai falar e talvez você vai ficar quieto. Talvez você só vai ouvir. Tem pessoas que percebem que tem problemas sérios. Aliás, quem não tem? Todos têm, tá? Só para não falar que é só algum. Todos têm. Mas algumas pessoas têm problemas mais sérios com a sua vida, com o seu passado, e entende que o que carrega e o que vive hoje é consequência de traumas e dificuldades, de feridas do passado. E aí essa pessoa sofre, tem tomado conhecimento da importância da cura, da importância da libertação. E aí pensa assim, mas como vou fazer? Porque eu não posso pagar uma terapia. Eu não posso pagar um seminário de cura e libertação, que é maravilhoso também. Eu sempre falo isso. O pobre não tem vez, porque ele não pode pagar. Mas, irmãos, nós temos o Deus direto. Nós temos o Deus direto. Glória a Deus. Se você puder ir no seminário de libertação, vai ser maravilhoso. Se você puder passar por uma terapia com alguém que seja cristão, que conheça a palavra e viva por ela, vai ser maravilhoso. Mas não é por causa disso que você não vai ser curado. Não é por causa disso que você não vai ser liberto, porque quem faz a obra não são as manobras psicológicas, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus, irmãos. Se não for Ele, eu nunca mais esqueço, e faz anos já, quando eu conheci a Raquel, que é amiga da Kátia. Elas tinham uma oração todas as manhãs na casa da Raquel, e nós fomos lá orar. E ela contou um pouco da vida dela. Ela não é mãe até hoje. Teve uma gestação e essa criança morreu. E ela contando que ela era triste, que ela era travada, que ela tinha uma vida totalmente paralisada, que era uma mulher muito triste. E ela começou a falar com Deus: Espírito Santo, você pode me curar. Me mostra qual é a chave. Me mostra o que está acontecendo. E ela falou que ela começou a ficar naquele a sós com Deus e dizendo: me cura e mostra o que está acontecendo. E me mostra aonde eu estou presa. E ela contava o testemunho, que naquele dia em oração, o Senhor mostrou para ela o dia do sepultamento desse bebê. E o Senhor mostrou para ela, na visão, que o bebê não estava no cemitério. Que o bebê ainda estava no colo dela. E era por isso, essa falta de aceitação, que ela não conseguia prosseguir, ela não conseguia se livrar daquela tristeza. E então, ela entendeu aquilo, e ela começou a tomar posições: Senhor, me tira desse lugar. E ela vai até aquele cemitério e fala: Senhor, hoje eu entendo. O Senhor deu, o Senhor tirou, está aqui, obrigada. E a partir dali a vida dela fluiu. Ela e o Espírito Santo de Deus. Ela e o Espírito Santo de Deus, que eu quero falar para nós, irmãos, que Ele é poderoso,
que Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, que Ele vê os seus dias, dia a dia, sendo transformados, independente da sua história de vida, Ele é poderoso para transformar, para libertar, para mudar, para fazer tudo novo, mas isso acontece quando eu preciso encarar o meu Deus e falar com Ele: Senhor, eu quero ser curado, Senhor, olha o meu relacionamento com as pessoas, Senhor, olha como eu guardo o rancor de todo mundo, ô Senhor, como eu não gosto de gente, ô Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu quero ser parecido com você. Eu aprendi que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Eu não consigo amar ninguém, eu não consigo me amar. Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. O Senhor está te chamando por mais tempo a sós. Quem sabe uma vigília, você e Deus, onde o Senhor vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Mas a gente precisa ser sincero. Não dá para a gente ficar falando: está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem comigo, está tudo bem com você. Você tem problema de relacionamento com alguém? Não, está tudo jóia. E quanto tempo faz que você não fala com essa pessoa? Nossa, nem sei mais. Então, nós precisamos, irmãos, ser profundos, não só por causa da cura, no nosso a sós com Deus, mas ser profundos no nosso a sós com Deus para receber revelação. Tem tanta coisa que Deus quer mostrar para mim e para você, tem tanta coisa que Deus quer revelar para a gente na palavra. Mas se a gente continuar na correria que a gente está, se a gente continuar orando e buscando a Deus só no coletivo, porque precisa ter as duas coisas. É óbvio que quando eu estou aqui com vocês, que quando a gente está aqui, parece que o louvor sobe mais, né? Parece que a oração, não é que parece, acontece mesmo, porque são muitas pedras vivas juntas, e o fogo, é muita lenha para queimar, é um monte de gente junto, sobe, irmãos, isso é poderoso, mas eu não posso deixar uma coisa em detrimento da outra, eu preciso ser intencional no meu a sós com Deus. Porque a gente arruma tempo para a internet, a gente arruma tempo de meme em meme, a gente arruma tempo para maratonar série. E isso, irmãos, está errado. Está errado, não estou falando só para vocês, para mim também. Porque se você dá uma sentada, que você dá uma olhada, quando você viu, já passou 1 hora perdida da sua vida, e o que você trouxe para a sua inteligência, para o seu coração, naqueles 500 memes que você rolou. Nada. Não está proibido, irmãos, mas ele precisa da nossa primazia. Ele precisa da nossa primazia. E é em terceiro lugar, eu quero falar sobre nós, muitas vezes, no nosso encontro com Deus, ou nesse definitivo que o Senhor está nos chamando hoje, nós vamos precisar lutar com Deus. Porque é isso que acontece com Jacó. E o que é esse lutar com Deus? Vamos continuar a leitura aqui, versículos 24 ao 26. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Olha que luta é essa, hein? Ele ficou sozinho. E agora, como se Deus falasse assim: é agora. É agora, Jacó. 20 anos, Jacó. 20 anos que estou tratando, estou te abençoando, te dei esposas, te dei filhos. Mas agora, Jacó, agora é mudança de vida de verdade, Jacó. Eu não quero só prosperar a tua vida, eu quero teu coração. Eu quero você por inteiro. Eu preciso que você esteja inteiro, eu preciso que você esteja curado, eu preciso que você esteja transformado, porque há sobre você uma promessa. Aleluia, aleluia, aleluia. Como eu disse antes, quando a gente pensa que tem problemas com as pessoas, e o nosso problema lá no fundo da raiz, a gente remete para o nosso Deus. E a gente precisa ser sincero bastante com Deus. Porque imagina Jacó lutar com Deus. Imagina Deus se deixando Jacó lutar. Se deixando quase perder. Assim como brinca, né, de lutinha com as crianças, né? O filhinho dá aquele soquinho assim, você cai lá do outro lado. Você
Agora você acabou comigo, hein, meu? Mas Jacó precisava extrair de Deus. Jacó, talvez no seu inconsciente, precisava daquele momento de luta, irmãos. E eu vou contar mais um testemunho. Eu vinha vindo no carro, lembrei de um outro. Há anos atrás, nós fizemos, eu e alguns irmãos aqui, um curso no SECRAI. O SECRAI é o curso de aconselhamento integral, onde a gente é ensinado a aconselhar as pessoas e discernir qual que é o problema dessa pessoa, se é físico, se é psicológico, se é espiritual, se é emocional. E nós tivemos muitas aulas importantíssimas e algumas na prática. E um dia chamaram um dos alunos ali para o pastor Alcione ministrar e mexer na história daquela pessoa. E era uma mulher, foi uma mulher que ela tinha sido abusada pelo próprio pai por muitos anos. E ela já era cristã, já servia a Deus, estava fazendo curso para aconselhar outras pessoas. Eu não lembro detalhadamente de tudo que o pastor colocou ali, mas ali em oração com ela, na frente da sala, o Senhor, ele orando e conversando com ela, ele falou para ela, e ali o Espírito começa a mexer. O Espírito começa a mexer. E aí ele pergunta, o que você acha de Deus? O que você sente por Deus? E ali o emocional, o Espírito Santo movendo, aquela mulher começa a chorar e ele fala, diz o que você sente por Deus. Cristã, trabalhando na igreja, se preparando para aconselhar pessoas. E ela solta aquilo que nem ela sabia. Eu odeio Deus. Eu odeio Deus. Porque naquela hora o Espírito Santo foi lá na raiz. E aquilo que ela sofreu com o pai, no inconsciente, ela linkou com Deus. E ela achava que estava tudo bem. E ali, os pastores começaram a orar e ministrar a palavra e falar com ela, até que o Senhor foi curando de dentro para fora, de dentro para... Vocês lembram disso? Você lembra, Fabi? Hã? Eu não lembro dos detalhes. Não lembrava dessa parte. Vocês ouviram? Porque essas coisas vão marcando a vida da gente. Mas naquela noite ela saiu curada, liberta. Naquela noite ela saiu curada e liberta. Irmãos, e às vezes a gente vai levando a nossa vida se arrastando, mas quem sabe hoje Deus não veio aqui para permitir você lutar com Ele, mas para você sair transformado, para você sair diferente. E aí a gente não vai ser pessoas que estão querendo mudar o comportamento. Os comportamentos vão mudar, porque nós mudamos aqui dentro e vai ser de dentro para fora. Porque Ele ama e Ele sabe o bastante antes da gente falar o que está na nossa boca. Ele sabe o bastante que antes da gente pensar, Ele já sabe o que a gente pensou. E Ele sabe o bastante que aquilo que está até no nosso subconsciente, que a gente não sabe, Ele quer tirar para fora para resolver essa pendência de uma vez por todas. Deus é assim. Deus é assim. Contar agora Estou contando um testemunho demais. Pessoal, que eu descobri faz tem nem um mês, eu me choquei. Mas eu vou ser vulnerável e contar para vocês. Vocês sabiam que não faz nem um mês que eu descobri que eu não tinha uma confiança total no Senhor Jesus? Falei, meu Deus. E foi doloroso. E foi muito difícil. Muito mesmo. Porque teve pessoas que foram injustas comigo. Teve pessoas que me abandonaram. Teve pessoas que me deixaram assim, se vira. E lá no fundo, que nem eu sabia, eu não conseguia me entregar totalmente, porque eu achava que no fim das contas, talvez ele poderia fazer a mesma coisa. Forte, né? E naquela hora que o Senhor foi me mostrando isso, eu falei, meu Deus, e a visão era, ele falava, vem. Estendi a mão, vem.
Eu não conseguia mudar um passo. Vem. Até que o Espírito Santo foi trabalhando. E ele foi me falando coisas, me lembrando o óbvio. Você não viu que eu estou com você todo esse tempo? Você não viu como eu te ajudei a criar esse menino? Você viu toda a provisão que eu trouxe para vocês todos esses anos? Eu estava lá, eu estou aqui ainda. Que Deus é esse? Que precisa convencer a gente do óbvio. Olha para quem é ele agora. Olha para quem é o seu filho agora. Olha como está a sua vida agora. Olha a casa que você tem. Olha o carro que você tem para andar. Olha as roupas que você veste. Olha o povo que você tem. É o óbvio, irmãos. É o óbvio. Eu louvo a Deus porque Ele me trouxe essa revelação. E aos poucos eu fui conseguindo. Aos poucos eu fui conseguindo, até que eu caí naqueles braços de amor. Até que eu caí naqueles braços de amor. E eu tenho falado para o Senhor, me perdoa, amado. Nem eu sabia que eu estava linkando tudo isso. Você é meu tudo, me ajuda. Que essas mentiras nunca mais voltem na minha mente. E eu vou declarar essas verdades. Você é o meu pai. Você é o meu marido. Você é o meu amigo. Você é o meu tudo. Aleluia, esse é o Deus que, como o Vitor falava semana passada, que Ele desce ao nosso nível de amor, e Ele entende as nossas dores, e Ele nos cura, e Ele nos levanta. Irmãos, às vezes a gente quer colocar máscaras diante do Senhor, a gente quer fingir diante do Senhor, a gente não finge só diante das pessoas. E muitas vezes isso é inconsciente, a gente finge até diante de Deus. Às vezes a gente está aqui, a gente está fazendo coisas, mas o nosso coração está vazio. E a gente fala, não, eu não posso falar isso para Deus, porque Deus não merece, Ele não merece mesmo. Mas como eu disse, Ele sabe da palavra antes de sair da minha boca, Ele sabe o que está dentro. E às vezes nós vamos precisar ser sinceros com Deus. E falar com o Senhor. E lutar com o Senhor. E poder falar o que está no nosso coração, porque isso é libertador. É libertador. Olha o Adão, quando o Senhor procura ele. Adão, onde você está? Eu estou aqui. Aí, qual é a desculpa? Não, mas o problema é o Senhor. Olha a mulher que o Senhor me deu. Não, a culpa não é nem a mulher. Foi o Senhor que deu essa mulher. Entende? Como nós, seres humanos pecadores, a gente vai remetendo as coisas para Deus. Então, irmãos, talvez a gente precisa ser corajoso o bastante e saber que Ele é o nosso Deus que nos criou e falar e fazer as perguntas difíceis para Ele. Por que isso, Senhor? Por que está acontecendo isso? Por que o Senhor me fez assim? Talvez você não vai ter resposta, mas o seu falar vai ser libertador. Vai ser libertador. Abacuque faz perguntas difíceis para Deus. O que o Senhor responde? Sobe lá que eu vou te mandar uma mensagem. O justo viverá pela fé. Isso. O justo viverá pela fé. Elias faz perguntas difíceis para Deus, o Senhor entra no ouvido e faz do outro. Só fala assim, Elias dá justificativa. Senhor, eu estou aqui porque a Jezabel quer me matar e já morreu todo mundo e não sei o quê. O Senhor, Elias, vai. Mas foi importante ele colocar aquilo que estava dentro do coração dele. Às vezes o Senhor não vai te responder, porque assim com o seu pai, porque assim com a sua mãe, porque assim com a sua vida. Talvez ele pode responder, mas ele pode não te responder. Mas é importante você colocar para fora, porque Ele quer curar. Senhor, hoje eu estou lutando com você, porque eu sei que o Senhor tem cura para mim. Hoje eu estou aqui dizendo, Senhor, que eu acabei transferindo para você esses meus sentimentos. Muda a minha sorte, me abençoa. Me abençoa, Senhor. Me abençoa, Deus. Deus não tem problemas com as suas perguntas.
Deus tem problema com a nossa falsidade. Deus tem problema com as máscaras que a gente coloca até para Ele. Deus nunca teve problema com as prostitutas. Deus nunca teve problema com os publicanos, com aquilo que eles falavam. Ele tinha problema com os fariseus que falavam coisas que não viviam. Deus procura que nós sejamos sinceros com Ele no nosso relacionamento com Ele. Deus, hoje eu estou com raiva. Deus, hoje eu não estou com fé. Deus, cura o meu interior e Ele vai te curar, irmãos. Ele vai te curar. O que você espera que aconteça, Ele vai te tocar. Como Ele tocou em Jacó. Naquela hora de tudo, quando Ele viu que não estava conseguindo, Ele toca na articulação da coxa de Jacó. E a partir daquele dia, Jacó vai começar a mancar. Quer dizer, eu sou. Até hoje, Jacó correu atrás, plantou, criou ovelhas, fez isso, fez aquilo outro, recebeu as bênçãos de Deus, correu para cá, correu para lá, mas a partir de hoje, Jacó, você não corre mais. Hoje você depende de mim. Hoje você vai mancar. Hoje você vai viver na minha dependência. Você não vai correr porque você vai correr na minha força. O seu andar devagar vai ser na minha força. É assim que eu vou te tocar. Irmãos, o toque de Deus nem sempre vai trazer dons espirituais, línguas, arrebatamento, tudo isso é maravilhoso, mas o toque de Deus transformador é aquele que nos fere. Nem que for para a gente mancar a vida inteira e dizer, eu dependo de Ti, Senhor. O verdadeiro toque de Deus é quando a gente se encontra com a grandeza dEle e percebe as nossas fraquezas. Isso é toque de Deus. E a gente percebe o nosso pecado, isso é toque de Deus. E a gente diz, eu estou pronto para deixar. Coloquei, somos tocados quando Deus nos revela quão fracos somos e quão forte Ele é. Através de nós, é no esforço dEle que nós andamos e nos movemos. A partir de agora, Jacó teria que andar na força do Senhor. É assim que Ele faz. De gente Ele tira coisas. É assim que Ele faz. Para Paulo, o Paulo pediu para o Senhor curar o espinho na carne. 3 vezes. O Senhor não curou. Não se sabe o que é esse espinho na carne. Se é uma luta, se é uma doença. O Senhor responde o quê? A minha graça te basta. Por quê? Vou ler. 2 Coríntios 12, 7 ao 10. E para que não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois. Aí Paulo, o Senhor fala, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo diz, de boa vontade, então, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, eu sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Quando eu entendo quem Ele é e quem eu sou, pecador, fraco, tudo isso é o toque de Deus, é o toque de Deus. Irmãos, importa ser tocado e sair mancando do que viver uma vida inteira correndo e vazio de Deus, e vivendo no raso, e vivendo de aparência, e vivendo de hipocrisia. Deus tem transformação para nós nessa manhã, porque a presença dEle está aqui. 4º lugar, você vai precisar encarar você mesmo. Versículo 26 do capítulo... Seguindo aí do capítulo 32. Está lutando, tocou na coxa que deslocou. Então o homem disse, estão lutando, foi tocado na coxa. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Por que agora é a hora de lutar com a gente mesmo?
Porque se a gente tem perguntas para fazer para Deus, Ele também tem perguntas para fazer para nós. Enquanto Jacó fala, eu não vou te deixar ir enquanto não me abençoar. Ele fala, qual é o seu nome? É aí a chave da bênção. A bênção não é só isso. A bênção é isso. Qual é o seu nome? Anos atrás, o pai Isaac pergunta, quem é que está aí? E ele diz, Esaú. Agora o pai pergunta, qual é o seu nome? Quem é você? Quem é você? Jacó. Eu sou Jacó. Meu nome é Jacó. Esse nome que traz tanta coisa negativa. O meu nome é Jacó. E Deus não pergunta porque não sabe, porque Deus quer arrancar dele uma confissão. Qual é o seu nome? O seu nome é Jacó. Você vai continuar fingindo até quando de ser abençoado, Jacó? Você vai ficar fingindo até quando de ser a vítima do seu irmão, Jacó? Você vai continuar se escondendo até quando, Jacó? Eu estou pedindo para você voltar. Aqui é Tânia parafraseando o entendimento que eu recebo dessa leitura. Eu estou pedindo para você voltar, não é só para você ficar de bem com o seu irmão. Eu pedi para você voltar porque eu tinha um encontro com você aqui no Val de Jaboque. Eu também porque eu queria marcar a tua vida. E eu quero mudar a tua história a partir de hoje. Você confessou que você é Jacó. E agora eu vou dizer para você o nome que eu escolhi para você desde o seu nascimento. Esse não era o seu nome é Israel. Aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Aquele que vai ter o nome da minha nação. Aquele que vai ter o nome do meu povo. Eu estou mudando o teu nome. Eu estou te curando e transformando, Jacó. Porque a partir de você vai continuar o meu plano. Abraão, Isaac, Jacó. Oh, aleluia. O milagre não começou quando Deus mudou o nome dele. O milagre começou quando ele admitiu quem ele era. Irmãos, o Senhor está pedindo a gente para tirar as máscaras de crente, de bonzinho, de querer enganar Deus. Eu sei que você não faz isso por mal. A gente faz assim, não, Deus vai ficar triste. Não, eu preciso ter essa performance, senão eu não preciso. Desde que ela seja só superficial. E talvez você até hoje não percebeu que era superficial, mas o Espírito Santo hoje está aqui rasgando o nosso olhar e o nosso coração. Deus quer mudar o relacionamento dele com a gente, porque ele quer levar a gente verdadeiramente a um novo tempo, curado, liberto, para a gente viver realmente a concretização da promessa que ele fez para nós. Amém? Tem uma passagem no Novo Testamento que o Senhor cura um homem da mão ressequida na sinagoga. E aquele homem está doente, o Senhor vai curar ele e ele precisa mostrar a mão dele para o Senhor, não é? Ele tem que tirar aquela mão ressequida. E ele estava num lugar que ele era defeituoso, ele não podia estar ali. Aquela mão tinha que estar escondida, porque era o costume dos judeus. Ele era um defeituoso. Mas quando ele mostra, o Senhor cura completamente. O Espírito Santo está dizendo, mostra onde é a sua dor. Mostra o que está doendo, põe para fora. Porque eu estou pronto a transformar. A pergunta é, você vai continuar tentando impressionar a Deus e as pessoas? Ou vai querer ser transformado? Ele tem transformação para nós hoje. Nós vamos continuar tentando conquistar o amor de Deus? Nós vamos continuar agarrados na mentira de Satanás, que ele vai nos rejeitar também? Que ele não é digno da nossa confiança? E a verdade é que ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Quando você estava fazendo tudo de mais errado, ele já tinha morrido por você. E o Senhor tem essa vitória para nós hoje. E seguindo aqui, mudou o nome dele. E Jacó disse, versículo 29, por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu, por que você pergunta o meu nome? E o abençoou ali.
E Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da sua coxa. Aleluia, aleluia. Saiu mancando da coxa para o resto da vida, e feliz e transformado, com uma nova vida, com uma identidade restaurada. Aquele era o encontro verdadeiro que Deus tinha com Jacó. E Jacó depois vai encontrar o seu irmão na beira do caminho, que mandou entregar presente e tudo mais. E quando Jacó achava aqueles seus medos, Deus já tinha curado Esaú. Esaú estava vindo para abraçar o seu irmão Jacó. Esaú estava vindo de coração aberto. E quantas coisas a gente teme, irmãos, que Deus já resolveu e a gente nem está sabendo, que Deus já fez, a gente nem está sabendo, mas vai ser no tempo da transformação que o Senhor vai escancarar portas e vai dizer: olha tudo que eu fiz enquanto você não estava percebendo, olha tudo que eu preparei enquanto você não estava percebendo. Ele estava cuidando dos seus, ele estava cuidando do seu futuro, ele estava cuidando do seu interior, ele estava cuidando de tudo aquilo que Ele tem para você, porque esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor. E porque Ele não fala o nome dEle? Você já viu na Bíblia, no Antigo Testamento, alguém que viu Deus e ficou vivo? E quem luta com Deus? Por que Ele pôde lutar com Deus? Sabe? Quem era aquele homem que lutou com Jacó? Era Jesus. E Jesus se faz como a nós. Jesus se fez como nós, como um igual a nós. Foi Jesus, lá no Antigo Testamento, que foi ter um encontro com Jacó. Ele não respondeu o nome dele aquele dia, mas muitos anos depois ele veio, ele nasceu, ele se fez carne, e o nome dele foi dado Jesus, que significa Salvador. Naquele dia ele abençoou Jacó e a sua vida foi salva. E que bênção era essa? Não era mais prosperidade, não era só o perdão do seu irmão Esaú, era uma cura, uma bênção de dentro para fora. E ser abençoado, igreja, não é nada mais, nada menos do que o grandioso e esplendoroso fato de Deus tocar no nosso coração e nos transformar completamente. Não existe bênção maior, e isso Ele tem para todos nós. Ele se encontrou com Jesus, que morreu por nós e morreu por Ele. Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos. Jacó, em toda a sua vida, feche os seus olhos, procurou ser abençoado. O que é ser abençoado? É dar tudo certo. É dar tudo certo. O verdadeiro encontro com Deus, isso é ser abençoado. E Ele está aqui nessa manhã. Ele está aqui nessa manhã. Hoje Ele quer mudar o seu nome. Talvez você carrega um nome que na identidade é um, mas no seu espírito é rejeitado, amargurado, esquecido, abandonado, trapaceiro, infiel, frio, insensível, incrédulo. Oh, Senhor, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Visita a mente. Visita as memórias. Visita as dores. Hoje Deus quer mudar. É aqui no lugar da presença.
Jacó sempre conheceu, entre aspas, Deus. Ele sempre ouviu seu avô Abraão, do seu pai Jacó, da sua mãe Rebeca. Os judeus conhecem muito, eles decoram os livros da Torá. Ele recebeu bênçãos, recebeu sonhos, recebeu visões. Mas esse encontro foi diferente, esse encontro mudou a vida dele. Quem sabe esses são eu e você. Fomos abençoados, recebemos milagres, recebemos sonhos, recebemos visões, recebemos porções. Mas agora há um Deus aqui querendo tirar de dentro de você todas as mentiras que o inimigo plantou. Ou há um Deus querendo tirar de você tudo aquilo que você errou, dizendo que Ele tem para você um novo tempo, dizendo que Ele tem para você uma nova chance. Xaramanarabás. Ramassou de calabás. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Jacó saiu marcado, porque um dia esse Deus também sairia marcado. E o nosso Deus é marcado nos pés e nas mãos. Nosso Deus também tem marca de dores. Nosso Deus também tem marca de que Ele foi ferido, porque Ele conhece o que é ser homem. Ele conhece o que é viver aqui, Ele conhece. Por isso hoje Ele tem esse tempo novo para você. Hoje Ele tem esse tempo novo na tua vida. Oh, se você quiser vir aqui à frente e dobrar os seus joelhos, é entre você e Deus. É entre você e Deus.